A reportagem de capa da edição 182 da Revista Oeste é assinada por Augusto Nunes e Christian Costa. Com o título O Triunfo da Injustiça, o texto mostra como o plenário do STF transformou-se em palco de um julgamento político. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Neste 13 de setembro, no Supremo Tribunal Federal, o desembargador aposentado Sebastião Coelho ocupou a tribuna reservada ao advogado de defesa para cumprir a missão impossível: livrar da condenação o técnico em saneamento Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, paulista de São José do Rio Preto. Proibido de acompanhar o julgamento no plenário, o cliente ouviu numa cela o recado do defensor: a decisão seria política. Coelho optou por uma trilha que o levou a compensar a derrota inevitável com a façanha muito mais impressionante. Com uma curta e contundente sequência de recados marcados pela corajosa lucidez, mandou às favas a pandemia de medo, estimulada há mais de 4 anos por decisões ilegais, abusivas e autoritárias, chanceladas pela corte que Alexandre de Moraes lidera. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. O tribunal, incumbido de garantir a segurança jurídica do país e preservar as normas constitucionais, viola até a cláusula pétrea e eterniza a insegurança. Com frequência alarmante, age fora da lei, comandado por um ministro incapaz de admitir quaisquer críticas, reparos ou opiniões divergentes. Bom, nós vamos trazer mais destaques dessa edição da Revista Oeste, porque Branca Nunes, nossa diretora de redação, já está aqui a postos no estúdio de Oeste Sem Filtro. Seja bem-vinda, Branca. Boa noite. Mais uma bela edição. O que temos aí nessa semana? Obrigada, Paula. Boa noite. Boa noite, Fabi, Alexandre, Ana. Essa reportagem de capa, o tema, né, o julgamento, foi abordado também em alguns artigos. E uma das coisas, né, que vale a pena destacar é a desproporção das penas, né? A gente tem uma condenação por 17 anos por um ato de vandalismo. E você pega a Elise Matsunaga, que está todo mundo citando, ela foi condenada a 16 anos depois da redução da pena e ela esquartejou o marido, né? Tem eu chamei a atenção para assim, em agosto desse ano, 4 integrantes do PCC acusados de planejar a execução de autoridades, eles foram condenados de 9 a 13 anos. Um estuprador que estuprou uma menor de idade, sobrinha da mulher dele, foi condenado a 15 anos. Então, isso chama muito atenção, né? O Rodrigo Constantino, por exemplo, no artigo dele, ele fala os atos de vandalismo do MST, do MTST, dos antifas, dos black blocs, nada disso resultou numa condenação de uma pena. E agora a gente tem esse caso, essa acusação de golpe de Estado, que ela não condiz com a realidade, né? A gente tem um texto chamado Manual Prático do Golpe, do José Roberto Guzzo, que ele é muito interessante porque o Guzzo, que está nessa época, foi publicado em agosto de 2021, ele está falando sobre as acusações de golpismo, de golpista contra o Bolsonaro, e ele fala, ele vai destacando assim, né? Para você, né, quando você planeja um golpe, não é só assim, vamos dar um golpe, né? Você tem que saber o quê? Tá aqui, né? Vou citar esse trechinho. É indispensável decidir antes qual serviço vai ser feito aí pelo general A ou pelo coronel B. Vai ter tanque? O tanque pode atirar? A tropa, aliás, estará autorizada a dar tiro? Vai fechar o Congresso? Vai fechar a imprensa? Então você pega, né, um bando de pessoas desarmadas que invadiram e depredaram, sim, boa parte delas, mas não foi um golpe de Estado, né? Então, e a gente viu
o Sebastião e outros advogados que observaram isso no tribunal. Então foi enfim, vocês vão comentar mais isso, eu vou deixar para vocês. Eu vou destacar a reportagem do Silvio Navarro, que ele fala sobre o desastre diplomático do Lula. Agora, na Índia, foi o último capítulo desse desastre, né? O Lula e a Janja, uma viagem a cada 20 dias, com gastos milionários. Então, o Silvio, ele destrincha essa viagem para a Índia e lembra outras frases catastróficas. Por exemplo, quando o Lula falou que a Venezuela tem mais eleições do que no Brasil, quando ele saiu em defesa do Putin falando que é a mesma coisa, o Putin e o Zelensky. E a gente não pode esquecer que quando o Jair Bolsonaro, se declarou neutro nessa guerra, todo mundo caiu em cima dele. Agora, o Lula defendendo o Putin, a gente não ouviu nenhuma crítica da esquerda. E, para encerrar, eu vou destacar uma reportagem excelente da nossa Paula Leal sobre o uso indiscriminado dos opioides como medicamentos analgésicos e anestésicos. Os Estados Unidos, eles vivem uma síndrome disso que você teve só no ano passado. Foram 75 mil mortes provocadas por um só analgésico, que é o fentanil. O Brasil ainda está um passo atrás, mas é um alerta, porque cada vez mais esses medicamentos, eles são indicados e o uso indiscriminado é muito perigoso. Então, essa reportagem, parabéns, Paula. Muito obrigada. Está muito boa. Muito obrigada. Receber elogios assim na sexta-feira da nossa diretora de redação. Me sinto muito honrada e quero dizer que escrevi essa reportagem inspirada na série O Império da Dor, que está disponível na Netflix. Eu até indiquei essa série algumas semanas atrás aqui em Oeste Sem Filtro, que traz esse registro dessa epidemia de dependência de opioides nos Estados Unidos, que não é novo, né? Já há mais de 20 anos que eles enfrentam esse problema e, claro, é um sinal de alerta para o Brasil. Não é motivo para pânico, aqui a situação é muito diferente. E também, Branca, eu tive o cuidado de não demonizar esses medicamentos, porque eles são muito importantes para quem está em sofrimento, quem tem dor, para pacientes oncológicos, que têm câncer terminal, em metástase. Esses medicamentos trazem um alívio, trazem qualidade de vida para muitos pacientes. O problema é quando esses medicamentos caem em mãos erradas. E aí parte para o uso recreativo, uso dessas drogas misturadas com álcool e outras substâncias ilícitas. Aí sim mora o perigo. Então o alerta está feito, indico a reportagem. Obrigada. Bom, e nessa semana nós temos artigos aí de Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Dagomir Marquesi, Roberto Mota, Evaristo de Miranda e muitos outros jornalistas e articulistas aqui da Revista Oeste. Para acessar todo esse conteúdo, é preciso ser assinante da Revista Oeste. Então, corre lá no site revistaoeste.com/assine e garanta a sua assinatura. Ou então também você pode usar o QR Code que está aparecendo aí na tela. Um passo a passo bem simples para você também se tornar o nosso assinante aqui da nossa comunidade da Revista Oeste. Agora eu vou liberar Branca Nunes para o seu final de semana. Um bom descanso, bom Branca. Programa.